Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai abordar os ossos do membro inferior. Para dar uma visão geral, a gente vai falar dos ossos que compõem o cíngulo do membro inferior, que são os ossos do quadril, que por sua vez são formados pela fusão de outros 3 ossos, que a gente vai ver adiante. A gente vai tratar também do osso da coxa, que é o fêmur. Além disso, a gente vai abordar os ossos da perna, que são a tíbia e a fíbula. E por fim, falaremos dos ossos que compõem o tornozelo e o pé. Mas antes da gente detalhar esses ossos, quero tratar de um assunto que vai ser importante para a anatomia do membro inferior, que é o princípio da estratificação. De acordo com esse princípio, o corpo humano é dividido em estratos ou camadas que se superpõem entre si. Da mais superficial para a profunda, nós temos a pele, que confere um revestimento protetor importante para o corpo. Abaixo da pele encontramos a tela subcutânea ou tecido celular subcutâneo, que é onde encontramos predominantemente gordura e alguns nervos ou vasos. Abaixo da tela subcutânea temos o revestimento facial ou fáscia muscular, que é um tecido conjuntivo bem fino que reveste a musculatura. Abaixo da fáscia temos o compartimento muscular, que é onde encontramos os músculos, os principais nervos e os principais vasos. E abaixo dele temos o osso. Nesse vídeo vamos abordar então os ossos do membro inferior, a juntura, a musculatura, os vasos e a inervação motora e sensitiva serão abordadas em outros vídeos. A gente vai então começar a descrição dos ossos e a gente vai começar pelos ossos mais proximais, que são aqueles que formam o cíngulo do membro inferior, ou também chamada cintura pélvica. O cíngulo do membro inferior é a estrutura óssea que liga o membro inferior ao esqueleto axial e tem como função a locomoção e a sustentação do peso do corpo. O cíngulo do membro inferior é formado pelos 2 ossos do quadril, um à direita e outro à esquerda. Esses ossos se unem anteriormente na sínfise púbica e posteriormente eles se unem com a parte superior do sacro. Detalhando um pouco mais, numa visão interna, vemos aqui o osso do quadril direito, na sua face interna. Anteriormente, a gente pode observar a região da sínfise púbica e, posteriormente, em verde, o sacro. Além disso, nesse perfil, a gente vê o forame obturatório, que é essa abertura arredondada presente no osso do quadril. Vou falar mais dele daqui a pouco. Já numa visão externa do osso do quadril, do mesmo lado, temos essa imagem, na qual esta é a porção anterior, e aqui ficaria o local da sínfise púbica, e esta região posterior, e aqui ficaria o sacro. Nessa imagem, a gente observa novamente o forame obturatório. Mais marcante, sem dúvida, é o acetábulo. O acetábulo é uma cavidade que tem o formato de uma cratera e que se articula com a cabeça do fêmur para formar a juntura do quadril. O acetábulo é formado por essa região em meia-lua, chamada face semilunar, que é lisa e que de fato se articula com a cabeça do fêmur. A margem periférica dessa face semilunar é chamada lábio acetabular. Essa região incompleta na porção inferior se chama incisura do acetábulo. E o assoalho do acetábulo, que é essa região central, leva o nome de fossa acetabular. Como eu já disse antes, o osso do quadril é formado pela fusão de 3 ossos. E são eles o ilho superiormente, e que é formado por sua vez por um corpo e pela asa na porção superior estendida, o isquio na porção póstero inferior, que por sua vez é formado por um corpo e por um ramo, e anteriormente o pube, que é dividido em um corpo e 2 ramos, o superior e o inferior. Notem que o acetábulo está localizado exatamente na junção dos 3 ossos. Cerca de 1/5 do acetábulo é formado pelo pube, quase 2/5 é formado pelo ilho, e pouco mais que 2/5 é formado pelo isquio. E percebam também que o forame obturatório é formado pelo pube e pelo isquio, e o ilho não entra na sua formação. Continuando com o perfil externo e com o interno do osso do quadril direito, e nunca se esquecendo do formato tridimensional complexo desse osso, a gente vai abordar os outros acidentes anatômicos. Começando pelo ilho. A parte superior estendida do ilho é chamada crista ilíaca. Como curiosidade, no indivíduo vivo, pode ser palpada em toda a sua extensão. O limite anterior da crista ilíaca é a espinha antero-superior, e o seu limite posterior é a espinha ilíaca póstero-superior. Essa região superior ainda apresenta 2 faces, que são a face glútea
que é vista no perfil externo, e a face sacropelvina, internamente. A face glútea apresenta pequenas margens ósseas chamadas linhas glúteas, que servem como fixação dos músculos glúteos, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Já a face sacropelvina ou sacropélvica abrange a face auricular, que é uma região que na peça anatômica tem um formato semelhante ao de uma orelha. Essa região geralmente é plana, e a tuberosidade ilíaca, que é uma região rugosa que se localiza atrás da face auricular. Além dessas faces, a gente encontra uma depressão óssea bem grande aqui no ilíaco, que é chamada fossa ilíaca, que se localiza aqui na face interna e que geralmente é lisa e côncava. Outras projeções ósseas também são encontradas no ilho. Anteriormente, abaixo da espinha ilíaca antero-superior, encontramos a espinha ilíaca antero-inferior. E posteriormente, abaixo da espinha ilíaca póstero-superior, encontramos a espinha ilíaca póstero-inferior. Entre o ilho e o pube, encontramos uma eminência chamada eminência iliopúbica. Essa eminência marca o limite dos dois ossos. Tratando agora do pube. O pube é dividido anatomicamente em um corpo e dois ramos, o ramo superior e o ramo inferior. Além disso, o pube também é dividido em três faces. A face sinfisial, que é a região onde o osso do quadril se articula com o osso contralateral através da sínfise púbica. A face pelvina ou face pélvica, que está voltada para cima e é o local de repouso da bexiga. E a face femoral, que é voltada para baixo e que é local de fixação muscular. Além disso, próximo à região da sínfise púbica e localizado na borda anterior, a gente encontra o tubérculo púbico, que é o local que tem íntima relação com a parede abdominal. E o terceiro osso é o isquio, que é dividido em um corpo e em um ramo. O isquio apresenta uma saliência óssea chamada túber isquiático. O túber isquiático é aquele ossinho do bumbum, que acaba incomodando quando a gente fica sentado muito tempo ou em alguma superfície rígida. Além disso, o isquio também apresenta uma projeção óssea chamada espinha isquiática, que é uma estrutura anatômica muito usada na obstetrícia, como referência na progressão do parto, e também apresenta duas incisuras, que é a incisura isquiática maior e a incisura isquiática menor. Articulando com o osso do quadril, através do acetábulo, temos o osso da coxa, que é o fêmur. O fêmur é o maior osso do corpo humano, e aqui ele está representado na sua face anterior, posterior e medial. Na região proximal do fêmur, temos a cabeça, e na cabeça do fêmur, temos a fóvea para o ligamento da cabeça do fêmur. Separando a cabeça das outras partes, a gente tem o colo do fêmur. Próximos a ele, temos duas saliências arredondadas grandes, a maior chamada trocânter maior e a menor, mais medial, chamada trocânter menor. Unindo anatomicamente os dois trocânteres, na face anterior, temos uma margem óssea chamada linha intertrocantérica. Posteriormente, também temos uma margem óssea que liga os dois trocânteres, mas como ela é mais proeminente, ela recebe o nome de crista intertrocantérica. Ainda na face posterior, no terço médio, temos duas margens ósseas, mais ou menos paralelas nessa região, chamada linha áspera, que tem um lábio medial e um lábio lateral. Superiormente, os lábios da linha áspera se abrem, formando lateralmente a tuberosidade glútea e nas proximidades do lábio medial, a linha pectínea. Inferiormente, os lábios da linha áspera também se abrem, formando as linhas supracondilares, sendo esta medial a linha supracondilar medial e do outro lado a linha supracondilar lateral. A abertura da linha áspera gera essa região, próxima à região posterior do joelho, que é chamada fossa poplítea. E a gente vai ver nos próximos vídeos que o termo poplíteo significa região posterior do joelho. Finalmente, na porção distal do fêmur, encontramos duas proeminências elípticas chamadas côndilos femorais. Os côndilos femorais são a porção do fêmur que vão articular com a tíbia, que é um dos ossos da perna. No meio dos dois côndilos, a gente encontra uma depressão óssea chamada fossa intercondilar. A face lateral do côndilo lateral apresenta uma proeminência chamada epicôndilo lateral. Já a face medial do côndilo medial é chamada epicôndilo medial. Ainda nessa face medial, a gente encontra uma saliência chamada tubérculo dos adutores. E na visão anterior,
Articulando com a patela, a gente encontra a face patelar. Tratando agora da patela, temos ela aqui em duas visões, a visão anterior e a visão posterior com a sua face articular. Ela apresenta uma pontinha na extremidade inferior, que é chamada de ápice, e a sua porção lateral é maior que a sua porção medial. A patela é um osso muito pequeno e simples, mas apesar disso, durante o estudo na peça anatômica, pode ser um desafio saber a qual lado pertence uma determinada patela. Mas para isso, existe um truque muito simples. Com a peça anatômica na mão, vocês vão colocá-la sobre uma superfície plana, com a superfície articular da patela voltada para essa superfície plana em questão. Além disso, o ápice da patela, que é essa pontinha, deve estar virado para frente, ou seja, para o lado oposto ao seu. Conforme eu tinha mencionado, a porção lateral da patela é maior que a porção medial. Dessa forma, quando você soltar a patela, ela vai cair para o lado a qual ela pertence. Por exemplo, se essa patela caiu para o lado direito, essa patela pertence ao membro inferior direito. Passando para a perna, a gente vai tratar do primeiro dos dois ossos da perna, que é a tíbia. A tíbia é o segundo maior osso do corpo e só perde para o fêmur, como a gente já viu antes. Ela é o famoso osso da canela e pode ser sentida no indivíduo vivo palpando-se a região anteromedial da perna. A tíbia é o osso que, de fato, transmite o peso do corpo da coxa ao tornozelo quando o indivíduo está em pé. O outro osso da perna, que é a fíbula, que a gente vai ver mais adiante, não tem como função a sustentação do peso. Na sua porção proximal, a gente encontra duas proeminências elípticas que são chamados côndilos tibiais. O medial é chamado côndilo medial e o lateral chamado côndilo lateral. As faces superiores dos côndilos se articulam com os côndilos do fêmur, formando a articulação do joelho. As faces dos côndilos tibiais são separadas uma da outra por três regiões. Anteriormente pela área intercondilar anterior, no meio pela eminência intercondilar e posteriormente pela área intercondilar posterior. Os lados da eminência intercondilar ainda são prolongados para cima por duas saliências chamadas tubérculos intercondilares, medial e lateral. Na face inferior do côndilo lateral, a gente ainda encontra a faceta articular, que é a região em que a tíbia se articula com a fíbula, formando a articulação tíbio-fibular proximal. E na face anterior da porção proximal, a gente encontra uma saliência óssea chamada tuberosidade tibial. A tuberosidade tibial é o local de fixação do ligamento patelar. A gente vai tratar desse ligamento nos próximos vídeos. E ainda, como curiosidade, quando o indivíduo assume a posição de joelhos, o corpo fica sustentado pela parte inferior dessa tuberosidade, pelo ligamento patelar, que vai ficar aqui na frente, e pela patela, que estará mais aqui acima. A gente volta a tratar disso nos próximos vídeos. Já na porção distal, a gente encontra uma projeção óssea bem demarcada, que é o chamado maléolo medial. Os maléolos são os ossinhos do tornozelo, e eles são em dois. O maléolo medial, que é esse que a gente vê aqui na tíbia, e o maléolo lateral, que está relacionado com a fíbula, que eu vou mostrar mais para frente. Posteriormente ao maléolo medial, a gente encontra o sulco maleolar. Este sulco maleolar tem relações anatômicas importantes com alguns músculos, que eu vou mostrar nos próximos vídeos. Lateralmente, essa porção distal, encontramos a incisura fibular, que se articula com a fíbula e forma a juntura tibio-fibular distal. A face inferior da tíbia, representada pela superfície articular inferior e pela superfície articular maleolar, que fazem articulação com o talos, a gente vai ver mais adiante, fazem parte da articulação do tornozelo. O segundo osso da perna é a fíbula. A fíbula é um osso bem fino e alongado. E como eu já disse antes, ela não tem a função de sustentação do peso. Em quase toda a sua extensão, ela é recoberta pela musculatura da porção lateral da perna. Por isso, só suas extremidades podem ser palpadas no indivíduo vivo. Superiormente, a fíbula se articula com a tíbia e distalmente, a fíbula se articula tanto com a tíbia quanto com o talos, que é um osso que a gente vai ver adiante. Na sua porção proximal, a gente encontra a cabeça da fíbula, em cuja porção medial a gente vê a faceta articular e que na parte superior a gente vê essa pontinha
chamada ápice da cabeça da fíbula. Separando a cabeça do corpo, a gente encontra o colo da fíbula. E a porção distal da fíbula é formada pelo maléolo lateral. O maléolo lateral, além de ser mais proeminente e mais posterior que o maléolo medial, ele se estende mais ou menos 1 centímetro mais distalmente que o maléolo medial. E nele a gente encontra a face articular, que se articula com a tíbia e com o talos. A gente vai ver as articulações com mais detalhes num vídeo específico para esse assunto. E ainda, na margem posterior do maléolo, a gente encontra uma depressão óssea estreita e alongada, chamada sulco maleolar. Como a gente pode ver, a fíbula é um osso fino, alongado, mas no estudo com a peça anatômica, muitas vezes é difícil de saber a qual lado uma determinada peça pertence. Para solucionar esse problema, vai aí algumas dicas. A primeira delas é para determinar qual extremidade é superior e qual é inferior. Para isso, a gente vai observar qual extremidade é mais achatada. A extremidade achatada vai ser o maléolo lateral, portanto, a gente põe a extremidade achatada voltada para baixo. Ela vai ser a porção caudal da nossa peça anatômica. De posse dessa informação, resta a gente saber qual é a face anterior e qual é a posterior da nossa peça. Para isso, a gente vai procurar o sulco maleolar, que a gente sabe que ele está localizado na região posterior. Portanto, sabendo orientar a peça anatômica crânio-caudalmente, sabendo que o sulco maleolar está na face posterior e lembrando que a fíbula é o osso lateral da perna, fica fácil de saber a qual lado uma peça anatômica pertence. Na perna, a relação da fíbula com a tíbia é essa que eu já mostrei. A fíbula é lateral e inferiormente ela se articula com a tíbia e com o talos. A união da fíbula com a tíbia ainda ocorre através de uma membrana fibrosa chamada membrana interóssea. E finalmente chegamos aos ossos dos pés. Temos aqui a vista superior e uma vista lateral. Nosso primeiro osso é o talos. O talos é aquele osso que eu já havia falado antes, que promove a articulação do tornozelo ao se articular com a tíbia e com a fíbula. Abaixo do talos a gente encontra o calcâneo. O calcâneo é o osso que forma o calcanhar. Essa é uma vista inferior dos pés, onde a gente consegue ver o calcâneo com mais detalhes. Perceba que ele tem uma projeção medial, que fica mais embaixo do talos. Essa porção tem o nome de sustentáculo do talos. Já a face posterior é uma porção convexa e estendida e é chamada túber do calcâneo, que ainda é dividida num processo medial e num processo lateral. Anteriormente a esses dois ossos, nós temos a região mais problemática do pé em termos de memorização, que é essa região colorida, que por enquanto eu vou pular e eu volto nela daqui a pouco. Na frente desses ossos, nós temos os metatarsos. São em número de 5 e são contados de medial para lateral. Portanto, temos o metatarso número 1, número 2, o 3, 4 e 5. Portanto, o primeiro está relacionado ao dedão do pé, que também tem o nome de hálux, e o quinto está relacionado ao dedinho. Na sua porção distal, os metatarsos se articulam com as falanges, que são os ossos que formam os dedos. Via de regra, cada dedo tem 3 falanges, que são denominadas falanges proximal, média e distal. Com exceção a essa regra, temos as falanges do dedão, ou falanges do hálux, para usar o termo correto. O hálux tem apenas 2 falanges, que são a falange proximal e a falange distal. Frequentemente, o dedinho também apresenta apenas 2 falanges, a falange proximal e a falange distal. Para a gente fechar então o estudo dos ossos dos pés, vamos voltar para aquela região um pouco mais complicada que eu tinha pulado. Percebam que a função desses ossos é unir, de um lado, o talos e o calcâneo, e do outro, os metatarsos. E perceba também esses 3 ossos verdes aqui que eu estou assinalando. Para cada metatarso, a gente vai ter um osso verde. E isso é válido para o primeiro metatarso, segundo e terceiro. Esses ossos verdes são chamados cuneiformes. O cuneiforme relacionado ao primeiro metatarso é chamado cuneiforme medial. Aquele relacionado ao terceiro metatarso, mais lateralmente, é chamado cuneiforme lateral. E no meio deles, relacionados ao segundo metatarso, é o chamado cuneiforme intermédio. Percebam que esses cuneiformes, eles não chegam a se articular com o talos, porque um outro osso está no meio deles.
Esse osso é chamado navicular. Portanto, a ligação dos 3 primeiros metatarsos ao conjunto talos-calcâneo ocorre através dos 3 cuneiformes e do navicular. Agora, com relação ao 4º e o 5º metatarso, ainda é um pouco mais simples, porque a ligação desses ossos ao conjunto talos-calcâneo ocorre através de um único osso, que é o chamado cuboide. A título de relação anatômica, esses 5 ossos, que são navicular, cuboide, cuneiforme lateral, cuneiforme intermédio e cuneiforme medial, junto com os 5 metatarsos, formam o chamado arco transverso do pé. Além disso, os 3 primeiros metatarsos, que são os 3 mediais, junto com os 3 cuneiformes, o navicular, o talos e o calcâneo, formam o chamado arco longitudinal medial, enquanto que os 2 metatarsos laterais, junto com o cuboide e também com o calcâneo, formam o chamado arco longitudinal lateral. Esse foi mais um vídeo do canal Teoria da Medicina. Até o próximo vídeo.